Vamos para genética. Isso aqui eu não vou me alongar, gente, porque é muita informação. Um grande romance? Podemos dizer que sim. As bactérias têm namoradinhos? Podemos dizer que sim. Como é que acontece? E aí, recobrando o que a nossa colega perguntou. A informação genética, ela é utilizada dentro da célula para produzir o que a célula precisa para sobreviver. Então, aqui a gente tem, né, o DNA. A partir desse DNA, há o processo de transcrição para a formação de um RNA, e que esse RNA vai servir como molde para a produção de proteínas pelo processo de tradução. E isso é a expressão gênica, a expressão daqueles genes. Cada tecido do nosso corpo expressa genes diferentes. E cada bactéria, cada espécie de bactéria vai expressar genes diferentes. A informação genética pode ser transferida horizontalmente entre células da mesma geração, né? Como a gente falou aqui. Como a informação genética pode ser transferida verticalmente para as células da próxima geração, né? E todos esses processos vão ser diferentes. Aqui a gente está passando para a célula filha e aqui a gente está passando, como foi falado por vocês, através de recombinação genética. Então, tanto se pode passar genes da mãe para as células filhas, como entre duas células já maduras. E esses genes podem se recombinar, ou pode só receber o plasmídio e não haver, de fato, uma recombinação gênica, tá? E só o processo para vocês recobrarem, né? SDDS Bárbara, foi ela que passou essas coisas para vocês, que ela cobrou todas as enzimas. Então, para quê, né, a gente estudar isso aqui? Veja só, diferentemente das células eucarióticas, aqui a gente não tem um splicing, aqui a gente não tem uma edição, aqui a gente não tem mecanismos de reparo tão finos. É DNA, depois transcreve, depois traduz. Bom, porém, as moléculas que estão envolvidas nesse processo são alvos moleculares de fármacos. Por isso que é importante a gente saber. Existem fármacos que têm como alvo a RNA polimerase, e aí, se eu não posso produzir minhas proteínas, como é que eu vou viver? Saca? Existem moléculas que vão mimetizar aí, moléculas que deveriam funcionar para compor as bases nitrogenadas e ácidos nucleicos posteriormente. Então, se eu não consigo produzir DNA, eu não consigo produzir RNA, e não consigo produzir proteína, e entro em morte celular. E existem muitas formas de você impedir o crescimento e proliferação dos micro-organismos através de alvos moleculares no processo de produção de proteínas, em nível da subunidade pequena do ribossomo, da subunidade maior, em nível de RNA transportador, tá? Então, existem vários processos que podem ser utilizados para que um micro-organismo tenha o seu crescimento inibido. Para que a gente vai inibir o crescimento do micro-organismo? Para a pessoa sobreviver, né? Porque ele está crescendo, está fazendo estrago. Mas ele está ali propositalmente porque ele é um micro-organismo do mal? Não, ele está só sobrevivendo. Ele caiu lá de gaiato no seu corpo, ele está produzindo as proteínas que ele tem que produzir para sobreviver. E assim, se infelizmente você não tem como, suas células não têm como neutralizar isso, aí você vai ter que usar um antibiótico, vai ter que usar um antimicrobiano. E esses antimicrobianos afetam a vida desses micro-organismos, né? E aí vamos entender. Ah, não, deixa, você vai falar agora. Você vai falar agora, minha dúvida. Vamos falar dos mecanismos, né? Temos os mecanismos de recombinação, de conjugação, de transformação e transdução. Dentro do mecanismo de conjugação, a gente pode fazer só a transferênciazinha do plasmídio, como eu falei para vocês, sem que haja uma recombinação, tá?
como pode ser uma transferência de cromossomos, tá? Em que um cromossomo inteiro passa para outro. E esses cromossomos que entram, eles podem se integrar ou podem continuar aí separados. E aí, dependendo da célula, vai acabar degradando isso ou não. Gente, isso vai depender de cada micro-organismo, tá? E do arcabouço enzimático que ele tenha e do que ele acha que é estranho ou não para ter dentro dele. Mas, de uma forma geral, na conjugação, onde a gente tem aí essa estrutura aqui, que é o pilus sexual, né? Que a gente vai ver daqui a pouco. Através desse pilus aqui, que é como se fosse um caninho entre as células, a célula doadora doa uma parte do seu material genético para a célula receptora. Ok? Então, aí é um namoro. Aí é uma troca, né? Na transformação, já é um pouco diferente. A transformação é assim. Essa célula está aqui de boa, mas, por ironia do destino, ela sofreu lise. Ah, coitada. Foi pedaço de DNA para todo lado. Passou uma célula aqui, muito esperta, e disse assim, olha, um DNA, vou pegar para mim. Pega esse DNA e vai que esse gene aí é um gene de resistência. E vai que esse gene aí é um gene que faz com que ela se torne aí uma bactéria super resistente. Então, o acaso dirá. E também temos o processo de transdução, onde a gente tem um amiguinho para nos ajudar. E que amiguinho é esse? Um fago. É um vírusinho, fagomídeo. O que é que se faz? Existem vírus e eles crescem dentro de células bacterianas, bacteriófagos. E aí eles incorporam o DNA deles no DNA desses micro-organismos. E aí isso vai passando de célula para célula, sabe? É bem interessante. Isso aqui acontece bastante na vida real, tá? E essas outras também. Só que esses mecanismos de transformação e transdução são muito utilizados na engenharia genética para fazer com que bactérias que antes não conseguiam produzir metabólitos passem a produzir. Por quê? Tudo é uma questão de você ter a receitinha do bolo. Qual é a receitinha? É o material genético. Então, uma bactéria que jamais ia produzir insulina, hoje produz e todo mundo usa essa insulina para não morrer lá com problemas de diabetes. Engenharia genética, biotecnologia. Então, utiliza-se bastante isso quando a gente vai engenheirar geneticamente micro-organismos. É isso que é a beleza da biotecnologia aplicada às ciências da saúde. Por que eu estou puxando esse saco? Porque eu sou formada em biotecnologia, tá? Eu tenho que me valorizar. Estou brincando, tá, gente? Mas só para vocês verem que isso não serve apenas para a gente entender como as bactérias existem, como elas se reproduzem. Serve para a gente entender como é que a gente desenvolve medicamentos, desenvolve biomoléculas para tratar doenças nas pessoas, sabe? Alguém tem alguma dúvida? Professor, vai lá, Rani. Não, pode ir, Rani, vai lá. Não. Não, eu só ia pedir para ela voltar para o slide de conjugação e transformação e transdução. Vai, TH, Rocha. Eu só ia perguntar se tem algum medicamento já baseado em fagos, professora, que você coloca alguma substância dentro programada para poder entrar na célula, ocorrer lise, alguma coisa assim? Não, ainda não, é muito perigoso. A gente tenta fazer vacina de DNA, o povo só falta matar a gente, né? Você imagina se eu disser, olha, vai entrar um vírus dentro de você, e esse vírus vai entrar dentro da sua célula, vai modificar o seu DNA, e você nunca mais vai ter problema com X, Y, Z. Porque, assim, células cancerosas que têm uma alta especificidade para algum fago seria muito mais tranquilo do que radiação, né, no caso? A biotecnologia, ela precisa evoluir muito no que pode acontecer depois. Porque é muito fácil você
pegar uma coisa e acontecer, entendeu? Botar ele para funcionar. Funcionou, mas quais são os efeitos colaterais a longo prazo? Será que essa célula cancerígena ela vai sofrer uma mutação que, de fato, vai causar um benefício, ou ela vai sofrer uma mutação em que ela vai se tornar ainda mais competente na sua multiplicação? Então, é tudo muito incerto. Para a gente ter certeza, a gente teria que ter modelos muito próximos a modelos humanos. Só que a gente não pode fazer experimentos em humanos dessa magnitude. O que é que a gente pode fazer? Cultura de células humanas. Faz o tecido no laboratório e tenta ver qual é a resposta desse tecido. Mas vocês concordam que tecido é uma realidade, sistema é outra e organismo é outro. Então, é bem complexo. Muito complexo você fazer uma coisa dessa. Mas tende a isso, né, professora? A evolução, no caso? Sim, um dia a gente vai conseguir. Hoje a gente tem celular, né? Antes, a coisa mais difícil do mundo era uma pessoa ter um celular, hoje qualquer pessoa tem. Então, eu acredito que a gente vai aos poucos elucidando esses caminhos tortuosos. Tranquilo, obrigado, professora. Valeu.